E aí, pessoal, Elias, estamos de volta aqui, né, para a gente poder dar continuidade à nossa discussão sobre os saberes, né, que os povos nativos da América pré-colombiana aí possuíam, né, principalmente para a gente entender qual é a natureza desse contato, né, de como era diferente o modo de vida desses primeiros habitantes em comparação com os europeus e também de entender qual é a profundidade do choque, né, entre essas culturas e claro, da violência, né, que foi imposta aí contra esses povos, né, tanto no sentido físico como no sentido cultural, como eu já falei, já que esses povos, a eles foi imposto, né, o cristianismo, né, e o modo de vida europeu, tá? Então, é muito importante que vocês façam a leitura do capítulo, tá? Façam anotações das aulas. Se você não assistiu a aula passada, a aula anterior, vai lá, assiste e depois vem para cá, porque aqui é a continuação daquela, tá? Então é importante vocês virem, vocês assistirem primeiro para depois vir para cá, tá? Então, qualquer dúvida que surgir, manda para mim lá no Google Class, que aí eu vou responder assim que possível, tá bom? Então vamos lá, para a gente dar continuidade. Então, pessoal, na aula passada a gente falou, né, que havia uma série de saberes, tradições, né, conhecimentos arquitetônicos, urbanísticos, Tenochtitlan, enfim, o Templo Maior, né, um exemplo. Então havia um conjunto de conhecimentos que esses povos possuíam, né, e que de certa forma acabaram sendo menosprezados aí pelos europeus na sua tentativa de impor um modo de vida dominante europeu, tá? Então a gente vai continuar tentando entender que saberes eram esses produzidos por esses povos, tá? Então, pessoal, a gente tem, né, uma organização política, e isso vale para os maias, para os astecas, para as tribos indígenas que existiam ao longo do território. Isso vale para os incas. Os maias se organizavam em forma de cidades-estados. Haviam várias cidades, cada cidade tinha seu poder, seu centro político, até rei, algumas cidades chegavam a ter, e elas eram autônomas, então, mas estavam conectadas, né, entre si, por fazerem parte da chamada região maia. Então, é um exemplo de organização política complexa. Astecas e incas produziram dois grandes impérios. Os incas dominaram uma série de povos na região da Cordilheira dos Andes, impondo tributos, impondo, enfim, impostos. Os astecas também, né, fizeram mais ou menos a mesma coisa na região da Mesoamérica, conquistaram uma vasta região, subjugando outros povos, colocando esses povos sob seu domínio, né, passando a cobrar tributos, e aí você vai ter uma organização política bastante complexa. E isso, né, é um exemplo de como o modo de vida desses povos ele se estruturou, né, ao longo dos séculos, né? O Império Inca, por exemplo, fundou as chamadas Ilactas, né, que sempre é uma modelo de cidade, né, um centro político. Essas Ilactas elas eram construídas com os impostos, né, pagos pelos povos dominados, e eles vão produzir essas cidades, esses centros de poder com bastante, vamos dizer assim, importância, né, com bastante influência. Além, né, nessas ilhas, né, eram construídas casas, pirâmides, templos, né? A gente vai já ver aqui a de Cusco, né? Cusco que era ali centro, né, do Império Inca, né? Machu Picchu, né? Também alguns dos centros fundamentais do Império Inca, né? Que é considerado um dos maiores impérios aí da América. Outra coisa interessante desses povos é que na América como um todo desenvolveu-se uma série de formas diferentes de registro, né? Nós temos escritas, e aí nós temos várias escritas diferentes, tá? Várias formas de escrita que surgem na Mesoamérica, né? Às vezes partilhavam algumas semelhanças, outras vezes não. Então a gente tem os códices, que também foram, né, formas de registro
estabelecida por esses povos. Botei aqui, ó. Então, a escrita, né? As escritas que vão surgir na América, elas são pictoglíficas, né? O que é uma escrita pictoglífica? É um conjunto de sinais e símbolos, né? Desenhos e símbolos que representam, né, as ideias e as coisas. Então isso aqui vai ser uma característica bastante peculiar das escritas mesoamericanas, né? Elas eram pictoglíficas, né? Os zapotecas, né, desenvolveram esse modelo de escrita, provavelmente, e ela vai sendo absorvida e desenvolvida, claro, né, por outros povos, no caso os maias, astecas, vão absorver e utilizar esse tipo de escrita. Outro fator são os códices também, né, textos, né, que ali eram colocados, seja nas paredes, pergaminhos, né, que eram feitos justamente para registrar diversas informações referentes a, enfim, a política, a história daqueles locais. E no caso, por exemplo, dos incas, a gente tem os quipus, né, também, que serviam como forma de registros, principalmente, provavelmente, registros administrativos, econômicos do Império. É importante destacar, pessoal, que algumas dessas escritas, né, dos quipus, eles também não estão completamente decifrados, né, já que, basicamente, boa parte das fontes que poderiam possibilitar enfim, esse processo de tradução, né, foram destruídos, né? Muitos documentos foram destruídos ao longo da colonização, né? Vários jesuítas, né, queimavam documentos desses povos, considerando esses documentos inspirados pelo demônio, ou enfim, esse tipo de coisa, né, considerados pagãos, então tinham que ser queimados. Então, muito desses documentos acabou desaparecendo em decorrência desse tipo de ação vinda, principalmente, dos jesuítas, né? Mas o fato é que esses povos produziram, né, formas diferentes de registros, né? Aqui é interessante, né, esses povos, todos eles, né, a grande maioria deles, vão ter desenvolvido calendários, né? E esses calendários eles estão ligados a alguns fatores fundamentais. Primeiro, o desenvolvimento da agricultura. Boa parte desses povos que desenvolveram esses calendários desenvolveram esses calendários para determinar ali os períodos da colheita, do plantio, né? Então, geralmente, esses calendários estavam relacionados à agricultura, que é basicamente o centro aí, né, dessas civilizações, já que é a partir da agricultura que elas vão produzir ali o seu sustento. Outro fator é fruto das observações astronômicas. Isso aqui é muito importante. Muitos desses povos observaram com bastante atenção o céu, o movimento das estrelas, o movimento dos astros, né? A lua, o sol, e vão passar a buscar entender, né? Um exemplo são os maias, os astecas, que tinham um conhecimento astronômico bastante profundo. E o terceiro fator fundamental, a elaboração de um sistema numérico complexo. É o caso dos maias, né? Os maias tinham um sistema numérico que acabou influenciando outros e que permitia uma série de cálculos, né, bastante complexos. E aí a junção dessas três questões, a necessidade do calendário para a agricultura, essas observações astronômicas, esse elaborado sistema numérico fez com que surgissem aí basicamente entre essas civilizações dois tipos principais de calendário. Vejam, pessoal, que eu estou falando de maneira geral, tá? Nem todas elas tinham calendário, nem todas elas tinham dois calendários, tá? Mas, de maneira geral, você vai ter dois tipos fundamentais. O primeiro, o agrícola e social, geralmente baseado no Sol, no movimento do Sol, ou no caso no movimento da Terra em volta do Sol, né? Um chamado calendário solar, com 365 dias, muito próximo do que nós utilizamos hoje, né? A diferença é que, por exemplo, entre os maias, esse calendário ele tinha, na verdade, 18 meses, né? Com 20 dias, né? 18 meses, 20 dias, dá 360, e aí tinham 5 dias complementares que eram ali para fechar esse ciclo do calendário. Então, esse agrícola e social estava ligado, como eu falei, à plantação, à agricultura de maneira geral.
E havia um calendário religioso, um calendário ritual, geralmente baseado no ciclo da lua, de aproximadamente 260 dias, né, que era justamente aí referente às festividades religiosas, aos sacrifícios, às oferendas que estavam ligados ali, atrelados a essa visão religiosa. Nos maias, por exemplo, esse calendário ele é baseado no ciclo lunar, né? Ele é baseado de acordo com as fases aí da lua, e ele tinha 13 meses de 20 dias, né? Olha aí, 260 fechado, tá bom? Então, olha só para você ver a quantidade de conhecimento e saberes que esses povos possuíam, tá? Aqui, ó, é uma ilatra dos Incas, né, na cordilheira, né? Dá para ver, ó, isso que é nas montanhas. Você tem aqui toda uma série de estruturas, né, bem definidas, né, bem arquitetonicamente pensadas e construídas de forma extremamente organizada e pensada para a habitação. Né? Aqui as formas de escrita, ó. Escrita maia, pictoglífica, tá vendo? Tem que são os desenhos, tem sinais, tá? Que significam ideias, significam coisas, e aí vai. Aqui um códice, tá? Alguns dos poucos que sobreviveram. Esse que tá pintado aqui numa parede de uma pirâmide. Então, olha só, você tem os códigos, né? Os códices com uma série de desenhos e símbolos, né? Que vão aí contando aí história ou enfim, informações pertinentes. Aqui são os quipus. Os quipus basicamente são o quê? É uma corda. Essas cordas elas são coloridas, eram coloridas, né? Que já não estão mais tanto, mas elas eram coloridas e aí tem esses nós, né? Esses nós referem-se provavelmente a informações, né, fundamentais. E aí você tem, dependendo da cor da corda e a altura e a quantidade dos nós, vai significar coisas diferentes, né? Então também ainda não está completamente decifrado, mas a base é essa, né? Cada cor de corda provavelmente representa algo e a altura desse nó representa outra informação e a quantidade de nós também. Então aí, para você ter ideia da complexidade, né, de como esses povos desenvolveram coisas complexas, eles não eram tão ingênuos aí como acreditavam os europeus, não. Calendários, né? Aqui provavelmente o calendário solar maia, né? Então tá aqui o calendário maia barra asteca, né? Os astecas também têm um calendário semelhante. Aqui o calendário religioso, né? 260 dias, né? Você tinha os meses e tal. E os dias, né? Então, aí, ó, tá aqui, ó. 13 gráficos, né? 20 glifos. Olha só. Pra frente. Técnica e produtos agrícolas. Pessoal, na América existia uma série enfim, produtos, né? Que isso se a gente pensar na América como um todo, tá? Tô pensando na América como um todo. Se a gente pensa na América, na Mesoamérica, né? Que é a região ali do México e da América Central, e no caso da América Andina, que é a região aqui do sul, né? Na Cordilheira dos Andes, a gente tem uma variedade muito grande de vegetais, né? Vegetais, plantas, frutas e tal, que eram produzidos por esses povos. No caso da Mesoamérica, destacam-se o milho, a abóbora e a pimenta. Caberia também o feijão como um produto realmente bem utilizado por esses povos. E esses povos, pessoal, vão enfrentar diversas situações para o plantio desses produtos. Então, assim, a chuva, a seca, o terreno pantanoso ou a montanha. Então, isso aí fazia com que exigisse desses povos uma série de técnicas para que essa agricultura ela fosse possível. Se essas técnicas não tivessem sido desenvolvidas, dificilmente esses povos teriam sobrevivido, né, ou desenvolvido essas agriculturas fundamentais para a sua sobrevivência. Então a gente tem uma série de técnicas que aproveitava a água da chuva, que melhor aproveitava a água dos lagos, que continha os derramamentos, enfim, as enchentes. Então, isso foi o que permitiu, né? Isso, pessoal, demanda uma tecnologia muito, vamos dizer assim, complexa, requer uma série de conhecimentos de terreno, de cálculo importantes para a sua efetivação. Então, o que a gente tem?
As chinampas, só para a gente ter uma ideia, terrenos pantanosos, os astecas, principalmente, eles vão, por exemplo, criar essas, são como fossem plataformas, né, feitas de madeira trançada, onde eles faziam ali a sua plantação, já que o terreno era muito pantanoso, ele é muito mole, ou a água não, ou a água impede, né, que dê para plantar algo, criavam-se essas plataformas que conseguiam drenar a água desses terrenos pantanosos, como também permitia o plantio de determinados gêneros alimentícios, como o milho, a abóbora, né? Então, quer dizer, é uma técnica que os europeus sequer conheciam. Canais de irrigação, você abrir esses canais, absorvendo a água de rios, né? Para esses plantios, né? Esses plantios. Essas técnicas com água, elas são uma coisa muito importante, por exemplo, para os incas que viviam no topo da cordilheira, né? Viviam na região da Cordilheira dos Andes, então região montanhosa, onde você vai ter lagos, né? Que vem ali do derretimento das geleiras ali, né? Lá no topo dessas montanhas. Então eles vão aprender a usar esses rios, esses canais para o seu próprio benefício. A prática de pousio, né? Que é fundamental, né? Para a fertilização do solo. O solo precisa descansar, né? Então você deixa aquele solo descansando para que ele possa manter os seus nutrientes e assim seja possível plantar novamente, né? Coisa que os europeus vão demorar bastante para desenvolver, já que os europeus se baseavam principalmente na monocultura, né? Que é a plantação contínua do mesmo produto, do mesmo solo, até muitas vezes aquele solo se esgotar e ficar completamente infértil. E os nativos da América já possuíam esse tipo de conhecimento, né, de que plantar no mesmo local por muito tempo o mesmo produto pode fazer com que aquele solo se torne infértil. Então eles tinham esse conhecimento, né, de deixar o campo repousando para recuperar seus nutrientes e aí então poder se manter fértil. Como eu falei, a criação dessas plataformas artificiais, como é o caso das chinampas, né, para poder drenar a água dos solos mais pantanosos, mais alagados, né? O cultivo de terraços, que é uma prática assim, incrível dos incas. A gente vai já ver uma imagem. Então, como os incas viviam nas montanhas, plantar naquele terreno declinado, né, da montanha é bastante difícil. Tanto pela dificuldade, que é um terreno mais pedregoso, né, como também a situação de que quando chove, quando a neve derrete, aquela água ela pode, né, levar, né, arrastar ali aquela produção, alagar, e aí é bem mais difícil de plantar. Então, o que os incas vão elaborar? Um sistema de terraço. Eles vão construir como se fosse ali vários terraços, vários níveis, onde eles podiam, né, plantar, e aí esses níveis se viam tanto para melhor absorver a água, como também para impedir que ela ganhe velocidade e força para levar essas plantações. Então, novamente, um conhecimento incrível, né, comparado ao que se tinha. Vão criar poços, cisternas, aquedutos, né? Aquedutos é aquelas construções para transporte de água, né? Para reservas de água. Então, quer dizer, veja a quantidade de saberes, né, que esses povos possuíam e muitas vezes foram ignorados. Tá? Aqui, ó, um exemplo da chinampa, né? Então, tá aqui, ó, são essas plataformas, que as madeiras, ó, né? As madeiras são colocadas para poder garantir que essa terra aqui, ó, se mantenha fértil. Então, você tem aqui canais, ó, canais, tá? Aqui é milho, ó, milho. Então você cria essas plataformas para poder garantir o plantio, né? A melhor produção. Aos terraços que eu falei para vocês. Então olha só, você cria esse modelo, que aí é possível você plantar nessa região aqui, porque reduz a velocidade da água, né? A forma como a água vai escoar durante, enfim, o verão ou um período de chuvas, e aí você melhor aproveita a água nesses terraços, como também reduz a sua velocidade. Aqui um aqueduto, né? Olha só, você armazena a água, né? E você vai absorvendo, tirando essa água aí de acordo com o que vai descendo, você vai avançando aqui. Então, também
uma técnica bastante avançada. Então, pessoal, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, né, do universo no qual esses europeus eles vão se inserir, né, quando eles chegam na América e se deparam com os diversos povos que aqui habitaram, né, que não eram povos inocentes ou que eram povos que não tinham nenhum conhecimento. Na verdade, esses povos possuíam sim uma série de saberes, uma série de conhecimentos, uma série de técnicas que inclusive os europeus demorariam muito para desenvolver, tá? Então, novamente reforço, faça uma leitura do tema, tá? Faça as anotações, as dúvidas que surgirem, manda para mim lá no Google Class que eu vou procurar responder o quanto antes, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.